No xadrez você tem uma diferença muito legal entre estratégia e tática. A estratégia é aquilo que conduz as suas ações no longo prazo em busca de certos objetivos, determinados por certas diretrizes, e as táticas, por outro lado, vão ser usadas jogada por jogada. É como você vai armar pequenas armadilhas para ganhar certas vantagens no momento presente. E quando a gente passa isso para a inteligência artificial, a estratégia talvez seja a arquitetura dos agentes, a arquitetura da IA, a lógica de construção dos seus sistemas. E as táticas que a gente vai focar aqui são os comandos, são os truques, são os hacks, são as coisas que vão te dar uma vantagem competitiva nesse momento, enquanto você está ali na trincheira, construindo, digitando e fazendo aquilo que o dia a dia te propõe. Os subagentes basicamente vão ser trabalhadores que vão, ao mesmo tempo, paralelamente, trabalhar no mesmo projeto para você. Então, alguns exemplos de prompts que se encaixariam na lógica dos subagentes. E eu vou falar de maneira extremamente simplificada, só para você entender a lógica. Produza um relatório completo sobre cada um dos temas a seguir, usando como fonte principal Reddit, Google Trends e os vídeos com mais visualizações sobre esses tópicos no YouTube. Para otimizar a velocidade dessa pesquisa, use subagentes em paralelo. Essa é uma pesquisa que sem subagentes poderia acontecer de maneira um pouco lenta, mas com subagentes você consegue fazer em paralelo. É como se cada trabalhador focasse em um termo de pesquisa. Vamos supor que você quisesse fazer uma pesquisa completa sobre o que está sendo dito a respeito de RAG, a respeito de agentes de IA e a respeito de workflows e pipelines em automações. Ao invés de fazer uma pesquisa depois a outra, ou então tudo meio ao mesmo tempo, a gente pode usar os subagentes para que cada um cuide de um termo, de um tópico, e assim o resultado pode chegar até 3 vezes mais rápido às nossas mãos, ao nosso computador. Um outro exemplo. Faça uma análise completa do meu funil de venda e suas métricas, focando em oportunidades de aumento de taxa de conversão. Depois crie um plano detalhado com pelo menos 5 ações executáveis em áreas diferentes, plataformas diferentes, pontos de contato diferentes com o lead para que essas taxas de conversão aumentem. Em seguida, implemente todos os planos usando subagentes, desde que eles estejam em áreas e plataformas e partes do funil separadas. Bom, para quem não tem tanta experiência em marketing, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas basicamente uma análise é feita sobre o que está funcionando, e aí, a partir desse relatório, várias ações surgem. E algumas ações vão ser na campanha de WhatsApp, outras vão ser na campanha de e-mail, outras podem ser na página de vendas. E ele não precisa fazer uma coisa depois a outra, depois a outra. Ele pode fazer ao mesmo tempo esse processo de otimização, porque ele não precisa esperar a otimização da campanha de e-mails terminar para começar a melhorar a qualidade do design da página de vendas. Para quem cria apps com IA, o risco é um pouco maior, porque a chance de um mexer onde o outro está mexendo e isso gerar uma confusão existe. Mas uma coisa que você pode fazer para mitigar muito esse risco é fazer com que subagentes diferentes trabalhem em áreas diferentes. Então, enquanto um está mexendo no banco de dados, o outro está mexendo no front-end e está tudo certo. E para quem usa Claude Code no dia a dia, sabe que os subagentes eles nem sempre precisam ser comandados. Às vezes o Claude imediatamente já vai usar os subagentes mesmo que você não peça. Mas em muitos casos, os subagentes poderiam ser utilizados e não são. E nesses casos você ganha controle até sobre como eles vão ser utilizados. Uma forma muito útil de usar os subagentes é pedindo diferentes perspectivas, pontos de vista sobre a mesma coisa. Porque se você usa um mesmo chat, uma mesma sessão, sem nenhuma diferença contextual e pede diferentes opiniões, ele pode até criar diferentes opiniões, mas sobre uma lógica um pouco parecida. Se você tem diferentes subagentes trabalhando ao mesmo tempo para te trazer uma opinião, uma análise sobre um mesmo tópico, essas opiniões tendem a ser muito mais diferentes do que simplesmente pedir 3 perspectivas diferentes sem uso ou o explícito comando de subagentes. Porque apesar de trabalharem dentro do chat ali que você está vendo, eles não têm a referência do que o outro está fazendo, eles não compartilham o contexto em tempo real. Então, eles, na teoria, não deixam o resultado do outro influenciar o resultado deles, enquanto que se você deixa uma mesma sessão sem subagentes fazer esse trabalho de divergentes perspectivas distintas, ele vai seguir um caminho mais ou menos lógico que tende a convergir para o mesmo lugar. Um outro exemplo é para tarefas muito maçantes de pesquisa. Vamos supor que você queira criar um site, um domínio para você. E você já sabe qual é o produto que você vai vender, você já sabe qual é a marca, você já sabe um monte de coisa, mas você
não tem o domínio que você queria, então você precisa de uma outra opção. Você pode pensar numa diretriz geral e pedir para ele fazer uma pesquisa de disponibilidade desse domínio, e uma coisa que a gente fez muito aqui foi pesquisa no INPE sobre registro de marca. A gente precisava muito de um nome para um aplicativo que a gente desenvolveu, mas você pensar em um nome e aí você pesquisar no INPE o registro de marca do nome, mas não só o registro individual, né? Se você digita o nome exato que você quer, você ainda pode sofrer processos e pode ter uma série de problemas ali. Porque se tiverem variações pequenas do nome que você escolheu, isso não garante que o nome vai ser seu. E a prova disso é que muitas empresas que têm, por exemplo, Galaxy, algum outro nome depois, são processadas pela Samsung porque o Galaxy já está registrado sobre a marca do Galaxy celular da Samsung. Então, eles entendem que existe uma semelhança muito próxima entre algo que já é consolidado e aquilo que você está tentando criar. Então, você precisa não só ter a ideia do nome e pesquisar literalmente o nome no INPE para ver se você pode usar aquele nome, mas você tem que pesquisar uma série de outras variações para determinar se aquele nome é realmente seguro. E aí, para você fazer isso com um nome é até relativamente fácil, mas demora. Mas imagina fazer isso com 20, 30, 50, 70 nomes, que é o que você deve fazer se você realmente tem um compromisso a longo prazo com uma marca, uma empresa, um produto, né? Você não vai fazer isso de qualquer jeito, tinha uma ideia aqui, nem vou checar se deu certo, e nem vou checar se vou ser processado no futuro, e vou botar aqui o nome e depois a gente vê o que dá. E os subagentes podem ser aliados fortíssimos nesse tipo de cenário. E quanto mais específico nós formos sobre o que cada subagente deve fazer, mais precisão a gente vai ter no resultado. Porque a gente fala, use subagentes, pode ser que fique claro porque o prompt já é claro o suficiente. Mas se você define o que cada subagente vai fazer paralelamente, você consegue ter muito mais controle, previsibilidade, e você consegue entender melhor como a lógica dos subagentes funcionam também. Então, fica a recomendação.